que todas nós, no final das contas, a gente gostaria muito de viver em uma sociedade onde a gente não precisasse alterar a voz para se fazer ouvir, porque às vezes os condutos auditivos de alguns não suportam vozes corajosas, especialmente femininas. Então, quando eles ousam colocar uma coleirinha, um cabresto em alguém, né, que seja como eu, aí realmente a gente eleva a voz se necessário for, porque aprendemos na vida a não ceder à rendição da covardia. É muito duro, muito doloroso, mas faz parte da jornada. É verdade. O Clodovil dizia que a gente não deve erguer a voz nunca, deve falar cada vez mais baixo para obrigar o interlocutor a ter que falar baixo também e a ter que se ligar para ouvir. Nem sempre. Mas nem sempre a gente consegue essa nem porção sempre. sueca, Então, né? quando Digamos dizem assim, geralmente, né, numa sociedade em que muitas línguas serpenteiam o machismo, e não são apenas línguas masculinas, às vezes de onde menos se espera vem também, tem meio que um protocolo aceito que as mulheres, quando elas são duras, corajosas nos embates que a vida nos obriga a travar, né? Porque queríamos nós não subirmos em todos os índices que a vida estabelece para a gente. Então, quando a gente altera a voz, imediatamente tem aquele chavão, né? Loucas, histéricas, mal-amadas, rancorosas e outros blá blá blás de quem não aceita a coragem feminina. Ainda bem que aqui a gente não vai ter que erguer a voz, a gente vai falar no tom certo. Heloísa, me diz uma coisa, você é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Isso me surpreende um pouco, embora eu tenha visto na pesquisa que você foi muito bem votada quando concorreu à presidência no estado do Rio. Isso pesou para você escolher o Rio de Janeiro? Sinceramente, eu sempre tive uma delicada memória afetiva com o Rio de Janeiro. Primeiro porque meu pai trabalhou aqui muitos anos na construção civil, deixou aqui lágrimas, sangue, suor e saudade. Meu irmão mais velho nasceu aqui no Rio, embora tenha sido assassinado em Alagoas. Então, como meu pai morreu, eu tinha 2 meses de idade, minha mãe, até por uma questão de proteção, né, da imensa dor que ela vivenciou, porque ficou viúva, né, com 22 anos de idade, nunca casou, já tinha vivenciado situações dramáticas, ficou órfã de pai e mãe com 7 anos de idade, então toda uma vida sofrida. Então ela até para poupar a gente, né, de determinadas memórias, mas ia e voltava, a gente sabia alguma coisa do Rio, né, em função dessa experiência do meu pai e de minha mãe também. Então eu sempre tive uma memória afetiva de muita delicadeza com o Rio. Às vezes a gente até brinca, né? Porque meus amigos de infância, eu nasci numa cidade chamada Pão de Açúcar, porque tem um penhasco semelhante ao penhasco do Pão de Açúcar daqui, né? Então meus amigos até brincam, dizem, olha só, nasceu aqui em Pão de Açúcar e depois de cheia de cabelos brancos vai enfrentar outra batalha sobre os olhos de outro Pão de Açúcar. Então eu sempre tive essa delicadeza, né, com o Rio. Sempre me senti muito acolhida aqui, né? Sempre me senti adotada como filha querida. Claro que xenofobia e desprezo às pessoas, né? Por são nordestinas ou estrangeiras, ou pela cor da pele, ou pela forma de amar, ou pelo gênero, existe em todo lugar. Mas aqui no Rio, eu sempre digo que mais belo do que as belezas naturais do Rio é a possibilidade que este estado tem de acolher as pessoas diferentes, que vêm distante e que fazem morada aqui, e o Rio abriga como se fosse, adota, né? Como se fosse filho querido. Então, eu sempre tive, claro que quando nós discutimos isso na rede nacionalmente, Marina ir para São Paulo e eu ir para o Rio, né? Era algo que, como se diz, né? Se coaduna com aquilo que eu gostaria também de fazer, né? Eu digo sempre que a gente preserva nossas raízes, né? Eu sou a mesma menina sertaneja que a vida, né, me fez amolar o aço da coragem como espada e da esperança como escudo,
mas eu digo sempre também que a gente nunca esquece nossas raízes, mas elas não são âncoras na nossa jornada. Então, eu estou aqui no Rio, né? Já estava vindo bastante em função de determinadas questões mesmo da organização, da estrutura da rede nacionalmente, e quando nós decidimos isso, né, conversamos do ponto de vista partidário, de Marina ir para São Paulo e eu vir para o Rio, pela expectativa de serem colégios eleitorais maiores e a necessidade de que a gente veja presente no Congresso Nacional a pauta que a gente defende, né? Especialmente o que a gente chama 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável. Então, em função disso, a gente está aqui, né? Uma batalha grande da rede, muito grande, que é ultrapassar a cláusula de barreira, mesmo agora com a federação, mas para nós é muito importante fazer isso. Claro que a gente não está falando de voto, nem pedindo voto, falando da concepção partidária em relação às candidaturas a deputadas e deputados federais. Então, estamos caminhando. E você vai definir umas bandeiras Sim, também cariocas ou fluminenses, né? Porque aí eu não sei se você está morando na Baixada ou se você está morando no... Porque o Rio é muito generoso, mas são vários rios, né? Como são vários Brasis, né? Josué de Castro já dizia isso há muitos anos, são vários Brasis, são vários Rios de Janeiro, né? O Rebouças divide a cidade. Com certeza. O Rio é uma cidade partida, né? Mais, né? Eu já andei muito no Rio, porque eu fui generosamente acolhida quando fui candidata a presidente, especialmente na Baixada, né? Então, eu tive votações grandes que mostram a generosidade, tanto na Zona Sul como na Baixada, em lugares que não necessariamente têm uma tradição de muita vinculação com o perfil ideológico que eu me encaixo, e foi muito importante. Então, claro que, como eu sou professora de epidemiologia, né, enfermeira sanitarista e professora de planejamento de serviços públicos, né, dediquei toda a minha vida à análise das estatísticas oficiais que mostram as histórias de vidas, muitas vezes destruídas, eu já acompanhava muito as questões relacionadas ao Rio, acompanhava bastante, e do mesmo jeito que cada vez que eu converso com muitas pessoas, sempre as pessoas, até às vezes, algo que eu estudo muito, que é a violência letal intencional, porque é o principal problema de saúde pública de jovens de 15 a 29 anos, mas quando a gente conversa com as pessoas, é muito diferente, né? Porque você olha, uma coisa é a beleza do Rio e outra coisa é a dureza da vida, como você corretamente disse, que não tem, que é o Rio a dureza profundo, do né? Rio. É aquele pelo qual eu me dedico, né? Tem muitas pessoas que eu agradeço muito que votam em mim, mas não precisam das minhas lutas pela educação pública de qualidade, pela escola integral, na educação infantil, do berçário, da creche, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, do ensino médio. Pessoas que não precisam das minhas lutas pela habitação de qualidade, pela infraestrutura, pela mobilidade urbana, pelo saneamento, pelo abastecimento de água. Essas pessoas não precisam, mas muitas, mesmo quando não precisam diretamente, elas entendem que é de fundamental importância que tenha alguém que esteja lá no Congresso combatendo o balcão de negócios sujos, o banditismo político, a corrupção, né, que cada vez mais retira da população mais pobre para dar para alguns poucos que se acham ungidos pela impunidade, pelo banditismo político, e essas pautas que são muito importantes para mim, que são a minha razão de ainda estar na política, porque, como você disse, eu passei um tempo distante, porque voltei para a sala de aula, foi muito bom também, voltei para a sala de aula, foi bom? Sim, você se realizou muito, nisso, né? também? É uma área, eu gosto muito, eu sou enfermeira sanitarista, eu sou da área de epidemiologia, então lido muito com isso. Nesse período agora da pandemia, é a minha área, né? Então eu recebia muitas mensagens de ex-alunos, também perdi muitas pessoas, amigos queridos, familiares, ex-alunos, porque a maioria ficou na área da saúde. Então, todas essas pessoas, elas sempre mandavam mensagem para mim, dizia: professora, parece que estou ouvindo a senhora dizer em sala de aula,
Olha, as epidemias ao longo da história da humanidade, independente de estar na pandemia, mostram a vida como ela é. Então, mostram a vida como ela é. O que passaram, né? O que passou milhões de crianças brasileiras, não apenas 9 milhões delas que foram jogadas na extrema pobreza e que podem estar na vala comum dos mortos em dignidade, mesmo em vida anátomo-fisiológica, porque muitas vezes podem acabar sendo mão de obra escrava do narcotráfico, do crime organizado, da exploração sexual. A questão que você identifica... Ontem eu estava em Petrópolis numa reunião com os trabalhadores da educação e é algo que eu vivenciei como vó e eu sei o que as trabalhadoras da educação, a internet que não é gratuita, o equipamento eletrônico que muitas vezes a gente está aqui numa live, cai a ligação, cai a internet. Imagina milhões de crianças, trabalhadores da educação, mães, avós, desesperados em casa, pessoas que não podiam ficar em casa, não podiam sequer ter a privacidade diante de um infectado, por cubículos onde moravam, a violência, os problemas de saneamento, os problemas relacionados à saúde pública, porque nós temos a legislação mais avançada do mundo, mas ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na lei e a possibilidade de acesso da população, que é o que a gente chama de eficácia e resolutividade. Enfim, todas essas coisas, né, que mostram a vida como ela é, que vai desde a precarização extrema para a inclusão produtiva até as mais diversas formas de violência relacionadas à ausência de dignidade humana. Então, foi bom também para mim isso, porque eu continuei estudando, né? Todos os dias, Leda, olha, todos os dias, quando dava 15, 16 horas, independente do conglomerado de comunicação que estavam fazendo essa coleta também, muitos de nós fazíamos, né, das secretarias municipais e estaduais, e a gente ficava lá todo o tempo analisando os boletins e fazendo relações, tanto com o sistema de saúde, né, a atenção básica, a média e alta complexidade, as questões relacionadas mesmo à destruição de postos de trabalho, enfim, essas angústias, né, que é o que nos faz continuar militando politicamente, né? É exatamente por esse Rio Profundo e Brasil Profundo que a gente continua fazendo militância política. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!